Graça e paz, queridos irmãos da nossa classe de escola dominical. Que o Senhor os abençoe. Mais uma vez, estamos aqui, por esse canal agora, e eu quero levar uma palavra para o teu coração através do que seria a nossa escola dominical. O primeiro vídeo teve 17 minutos, mais 2 minutos ali de instruções, e eu quero hoje também algo em torno de 12 a 15 minutos, para a gente ir complementando e ir formando a nossa aula de domingo, amém? Deus te abençoe. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Abre aí a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, para que nós possamos discorrer. Irmãos, eu não vou fazer a leitura como habitualmente eu faço, para a gente ganhar um pouco de tempo no vídeo. A leitura tomaria algo em torno de 3 minutos, porque eu não quero deixar o vídeo tão extenso. Mas vamos ler. E eu quero ler com você a partir do versículo 1. Eu vou ler em alguns blocos de versículos e nós vamos discorrendo, amém? Versículo 1 do capítulo 5 de Efésios. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Veja o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. O apóstolo Paulo termina o capítulo 4 da carta aos Efésios, nos dando uma palavra maravilhosa a respeito do cuidado quanto ao entristecer o Espírito Santo de Deus, a nos afastar de toda a amargura, cólera, ira, nos aconselhando para que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Um pouco antes ali, próximo, versículo 27, ele diz, nem deis lugar ao diabo. Ele termina o último versículo do capítulo 4, dizendo, pelo contrário, sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Como continuação do texto, ele vem dizer, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Se imitamos a Deus, a cólera, a ira, a fúria do nosso ser não cabe mais em nós. Então Paulo vem dizer aqui, andai em amor em Cristo. Andai em amor como Cristo andou. E Ele também nos amou e se entregou por nós a Deus. Nós temos visto dias em que as pessoas querem politizar o Senhor Jesus, querem para puxar para o seu lado esquerdo, para o seu lado direito da sua ideologia, querem politizar Jesus e não entendem, porque não sabem o real sentido do Senhor Jesus, a real obra que Jesus veio operar nesse mundo, nessa terra, e falam coisas absurdas. Queridos, o Senhor Jesus foi morto porque Ele se entregou por nós. Ele não foi morto porque contrariou aos governantes, porque contrariou os religiosos. Ele não foi morto por nada. Ele foi morto porque Jesus foi a provisão maravilhosa de Deus para a humanidade, para livrar o homem do pecado, da sua maldade e nos tornar agora aptos a estarmos com Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele prometido lá, quando Abraão vai apresentar Isaque e diz, mas e aí, cadê, papai? Deus proverá para si um cordeiro. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, se entregou por nós a Deus como oferta. Ele não se entregou a nós, ele se entregou por nós, a Deus como oferta. Somente pelo seu sangue nós poderíamos ter entrada ante o trono celestial. E agora temos, porque o Senhor Jesus verteu o seu sangue na cruz por nós. E esse sangue é que nos lava, esse sangue é que nos faz agora alvos mais do que a branca neve e nos torna aptos ao céu. É isso que Paulo
está trazendo aqui, irmãos, dizendo, olha, vivam agora, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor, como Cristo andou. Meus irmãos, o fato de sermos cristãos convertidos, o fato de professarmos o Senhor implica em muitas coisas das nossas vidas. E dentre elas está aqui Paulo dizendo a nós: andai em amor. No mundo polarizado, no mundo mal que estamos vivendo, andai em amor. Contra a nossa vontade, contra as nossas convicções, Paulo nos diz enfaticamente dizendo: andai em amor. O versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo vem dar conselhos à igreja de Éfeso, objetivos diretos. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas dentre vós. Paulo não vai dizer: olha, não se prostitua, não seja impuro, não cobice o que é do próximo. Não, Paulo não está dando esse conselho. A palavra de Paulo aqui, ela é: a prostituição, todo tipo de impureza e cobiça, nem sequer seja mencionada dentre vós, como convém aos santos, como convém àqueles que agora estão em Cristo. Paulo é direto e reto no assunto, irmãos. O versículo 4, ele diz: nem haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos. Aquela malícia, sabe? A malíciazinha. Pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, irmãos, no meio de vós, na igreja, na sua vida agora como santo em Deus, haja ações de graças, gratidão por tudo, louvor a Deus por todas as coisas. Vai um pouquinho adiante no versículo 19 e veja Paulo falando ali, dizendo: olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim é o comportamento que Paulo instrui, espera e coloca aos crentes, dizendo: falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu sempre gosto dos hinos e dos louvores, e eu cantava agora há pouco, com o Johnny, que está aqui comigo, um cântico do Ademar de Campos antigo, que falava exatamente sobre esse trecho. E o Ademar, quando canta esse versículo, ele diz: assim seremos cheios do Espírito, e por certo provaremos a bondade do Senhor, porque o versículo 16 diz: aproveitando bem cada oportunidade, porque os nossos dias são maus. Irmãos, nós estamos em meio a essa pandemia, e essa pandemia tem alvoroçado, ela tem trazido a humanidade, os governantes, os políticos, as lideranças, ao máximo da sua maldade, da sua ruindade, das suas ganâncias, para tirarem proveito dessa situação em seu benefício político, em seu benefício próprio. Os dias são maus, irmãos. Irmãos, são dias em que nós devemos aproveitar essa quarentena. Aproveite essa quarentena então, irmãos, e se abstenha de um monte de coisa que só tem e só irá levar mal à sua vida, e só levará você a maus pensamentos. Aproveite esse tempo. Se você está em casa como eu estou, de home office, tira um tempo de consagração, tira um tempo de oração,
Faça que sua casa tenha louvores, se ouçam louvores na sua casa, porque os dias são maus, irmãos, e nós vamos contaminando o nosso coração, e o nosso coração vai se entristecendo e se afastando do Senhor, que tudo provê a nós. O versículo 5, ele diz: porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ou seja, fuja dessas coisas, que essas coisas dentre vós sequer sejam mencionadas. O versículo 6, Paulo diz: ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Na aula passada, com o assunto de Efésios capítulo 4, eu fiz menção a Romanos no capítulo 1. E mais uma vez, eu sou obrigado a voltar a Romanos no capítulo 1, porque Paulo diz aqui: ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. O mesmo Paulo vai dizer aos romanos: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. E lá no versículo 24 ele diz: e por isso que Deus os entregou às suas impurezas, aos seus desejos ardentes, para desonrarem os seus corpos entre si. Meus irmãos, o que faz a separação entre o homem e Deus se chama pecado. Estas coisas, irmãos, estejam longe de nós. É isso que Paulo está afirmando aqui. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele diz: portanto, evitai a companhia deles. Evitai. Algumas pessoas querem dizer assim: não, mas Jesus andava entre os pecadores. Mas você não é Jesus, santo. Ah, mas Jesus comia na mesa dos pecadores. Mas você não é Jesus. Ah, mas Jesus conversava lá com a pessoa. Mas você não é Jesus. Não deis lugar ao diabo. O que a palavra de Deus nos fala a respeito da tentação? A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Fuja do que é aquilo que parece mal, meu irmão. Foge. Não deis lugar ao diabo. Satanás, o nosso inimigo, ele está como um leão rugindo ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar-nos. E Paulo está dizendo aqui de maneira enfática: portanto, evitai a companhia deles. E o versículo 8 ele diz: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. E nós podemos muito bem nos dirigir a 1 Pedro, no capítulo 2, onde Pedro diz, capítulo 2, no verso 9: mas agora sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro continua dizendo, e diz de uma maneira maravilhosa: porque antes não erais povo, porque não tinhais alcançado misericórdia, mas agora sois povo de Deus, porque alcançaste dele a misericórdia. Então é isso que Paulo está dizendo: no passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Então assim andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando sempre saber o que é agradável ao Senhor. Você está em Deus, você está na luz. Se você está na luz, o fruto de andar na luz é bondade, justiça e verdade. Acompanhe aí, versículo 9. E o versículo 8, eu quero finalizar esse tempo, esse período de aula, procurando saber sempre o que é agradável ao Senhor. Meus irmãos, andamos aqui 10 versículos,
mas que essa palavra fique no teu coração. Versículo 1 e 2. Imitadores de Deus, andando em amor como Cristo andou, e por nós se entregou a Deus. Agora, do versículo 3 ao versículo 10. Ouça esses conselhos de Paulo e fuja daquilo que é a aparência do mal para a sua vida. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Andai na luz e andai na bondade, justiça e verdade, que são os seus frutos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Um abraço.